Glória a Deus, aleluia, salve a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de Cristo Jesus. Deus possa abençoar o teu lar, Deus possa falar ao teu coração mais uma vez através da poderosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus possa falar ao teu coração, fortalecer, te dar força e fé, amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se você quer a verdade, se você gosta do que a Bíblia diz, se inscreva. Se você não gosta da palavra de Deus, ou não concorda com alguns pontos da palavra de Deus, eu te aconselho que tu não se inscreva, né? Porque aqui a palavra ela vem de encontro à nossa carne. Se você é uma pessoa carnal, você vai se sentir ofendida. Agora, se você é uma pessoa espiritual, que gosta do Senhor Jesus, que ama a Deus, então você vai se inscrever e vai gostar do que vai ser postado. Aqui somente é falado da palavra. Cânticos, né? Às vezes eu boto uns videozinhos do caminho que eu tô trabalhando ou viajando, mas no fundo tem um louvorzinho para edificar a tua vida, amém? Tem um pouquinho de barulho, você não repare, se você escutar umas batidas, o pessoal está construindo a ponte aqui sobre o Rio Camaquã, né? É do lado da minha casa aqui, e essas batidas é o povo trabalhando, construindo a ponte ali, amém? E hoje, nesta manhã, nós queremos criar uma ponte que faz você chegar do outro lado, na vitória, na presença do Senhor Jesus, amém? Estamos falando da apostasia, né, que abandona a fidelidade, que está no Salmo 107. Eu estou com o meu texto aberto aqui. Esse texto eu tenho falado mais de ano faz que eu estou falando no YouTube, com este propósito, de que você não mande contra a palavra, né? Se o Senhor manda ir para cá, você tem que ir para cá, você não vai para cá, né? Como Jonas, Deus disse para Jonas, vai para Nínive, ele foi para Tarsis, e onde é que ele parou? Numa cadeia, né, dentro de uma barriga de uma baleia. E é isso que eu tenho falado. Eu não concordo com cristãos presos. Eu não concordo com o evangelho que não liberta as pessoas. Amém? Porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Evangelho de João 8,32. Salmo 107, a partir do versículo 11, assim, ó: por haver se rebelado contra a palavra de Deus, desprezando o conselho do Altíssimo, de modo que lhe abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou das suas aflições. Tirou-lhe das trevas e da sombra da morte, quebrou as suas cadeias. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas maravilhas para com os filhos dos homens. No 16, pois ele quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Amém? Então o propósito é libertar. E hoje eu vou falar algo aqui que a gente tem percebido, né? E eu já tenho essa conclusão há muito tempo no meu coração, que tem pessoas que seguem Jesus, mas querem louvar o Senhor, mas vem com uns louvores estranhos, né? Até falei sobre isso um pouquinho no culto domingo passado na nossa equipe, né? Deus quer libertar. Perceba que ele falou de libertação aqui, quebra as cadeias. Com esse texto, nós vamos dar um pulinho. Hoje eu vou ter que dar uma folhadinha aqui em Atos 12. Em Atos 12, para você entender, aqui houve uma libertação física, amém? Eu estou falando de libertação espiritual, de tu dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus, amém? Atos 12, isso aqui é só para você entender, ó, no versículo 6, ó, Atos 12, 6, na noite anterior, o dia em que Herodes estava para prendê-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro ao lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lanças nas costas a tua capa e segue-me. Amém? Você percebe que aqui houve uma libertação física, né? Havia algemas, havia cadeias, havia sentinelas, ele tinha que calçar as sandálias, ele tinha que pôr a capa. Vamos pegar aqui 5 pontos, né? 5 pontinhos que teve aqui que fazer para sair dessa cadeia. E o anjo instruindo ele: faz isso, faz isso, faz isso. Hoje quem nos instrui é a palavra. Então, para caiu as cadeias, algemas, né? Abriu as portas, as algemas dos pés e das mãos. E ele começou, aí passou pelo portão da prisão, depois passou pelo portão do pátio. São etapas para nós ser libertos. E isso quem vai trazendo é a palavra de Deus. Porque ele falou: calçai os pés com o evangelho, as sandálias, né? Se você olhar Efésios 6, versículo 17, calçai os pés com a
preparação do evangelho. Então isso já é para ser liberto. Eu já ia ler em Efésios, mas eu vou abrir aqui. Efésios diz isso, então tu tem que calçar os pés. O evangelho é a palavra. Se você não calçar os pés, você está preso. Ó, Efésios 6,17, ó. É 6,15, perdão, 6,15, ó. E calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É o evangelho que liberta, é a palavra que liberta. E hoje que eu falei de louvores, cânticos espirituais. Hoje tu vê pessoas, né? Eu falei na igreja, os irmãos ficaram rindo lá quando eu falei. Tem cristão que ele pega uma palavra bíblica e bota um louvorzinho, como se diz, um louvor das trevas, uma musiquinha internacional, Chama Bread Away, aquela coisa quando a gente estava no mundão, dançando na discoteca abraçado, com a namorada ou com a esposa, aquela coisa mundana, aquele louvor das trevas, Chama Bread Away, Titanic, aquela música do Titanic, sabe? As pessoas fazem essas montagens. Vejo pessoas cristãos que gostam muito de música internacional, aquela coisa romântica. Você está entendendo? Isso não é cânticos espirituais. Efésios 5,19, ó. Falando entre vós com salmos e hino e cânticos espirituais. Então tem músicas que são espirituais e tem músicas que são carnais. E tem evangelho cantando, né, louvor que é carnal. Tu vê que não condiz com a palavra. Isso são algemas. Você está entendendo? Isso são algemas, ó, falando entre vós com cânticos e hinos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso é uma libertação. Tu tem que cantar somente cânticos espirituais que exaltam o nome do Senhor, que exaltam a palavra do Senhor. Repare que eu canto os louvorzinhos aqui, né? Mas eu seleciono muito bem o que eu vou cantar, irmãos. Tem coisa que parece ser muito bonitinha na hora, ali é a coisa mais gostosa. Mas se tu for analisar, dá problema. Ah, mas não tem nada a ver, Moisés, é só um louvorzinho. Não tem nada a ver. Você acha? Veja o que o Senhor Jesus disse em Mateus, acho que é Mateus 12, veja bem. Mateus 12, aleluia. Você que tem a sua palavra comigo, é Mateus 16. Eu até marquei aqui no meu papelzinho para não me perder na hora aqui, para não perder tempo procurando. Mateus 16, versículo 6, ó. O Senhor Jesus assim, ó. Mateus 16, 6, ó. Disse-lhe Jesus: cuidado e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Tá? O fermento, né? No versículo 12, ó. Aqui ele vem falando no versículo 12, ó. Então compreenderam, ele falou da multiplicação de pão, né? Tinha que ter pão. Então compreenderam que não dissera que se acautelasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Hoje existe evangelho que não liberta. Não liberta da vaidade, não liberta das músicas do mundo. Tem cristão que gosta de uma gaudéria, de uma gauchesca. Existe hoje alguns louvores gauchescos, mas sinceramente, eu não agrada meu coração, minha alma, meu espírito não recebe. Tem pessoas que gostam, mas são algemas, são coisinhas. Você está entendendo? Ah, mas não dá nada, irmão Moisés. O que é o fermento, irmãos? O fermento é uma pitada bem pequena, né? Talvez você não saiba fazer pão, mas nunca viu tua esposa fazer pão? Você nunca viu a sua mãe fazer pão? Veja o que fala aqui em Gálatas. Acompanhe comigo Gálatas, veja bem. Gálatas 5:9. 5:9. Ó, Gálatas 5:9, ó. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma pitada. Ah, mas não dá nada, Moisés. Uma pitada. O que é o pão? O pão é grande, né? A massa. Mas o fermento é só uma pitadinha. Mas estraga toda a massa. Você está entendendo? Uma pitada de fermento leveda, estraga toda, aqui diz a palavra, a massa. E quando o Senhor Jesus falou ali em Mateus 16, ele falou da doutrina, ou seja, do ensinamento. Que o ensinamento falso, uma pitada de fermento. Paulo continuou falando, né? É interessante que Paulo continuou pregando o que Jesus pregava. Isso é muito importante, nós continuamos pregando o que Jesus pregou. Paulo aqui está pregando o que Jesus pregava, porque Gálatas fala de uma falsa doutrina. Todo Gálatas, se você ler 6 capítulos, ele fala de um falso evangelho. Que nós precisamos entender para nós não tropeçar. Você está entendendo? Para nós entender o que a palavra quer dizer. Precisamos entender o que a palavra do Senhor vem falando. Aqui em Gálatas ele fala... no Gálatas capítulo 1, no versículo 8, veja bem, só para você ver que Gálatas está falando de uma falsa doutrina. 8, mas ainda que nós mesmos um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, ou seja, maldito. Então existe um outro evangelho.
Ainda que um anjo venha pregar outro evangelho, seja maldito, disse Paulo. Então você percebe que Gálatas está falando de um falso evangelho. Ele usou o fermento para ilustrar. Por quê? Porque o Senhor Jesus também ilustrou o fermento. É uma pitada, um pouquinho. Ah, mas um pouquinho só não faz mal, mas ele pode estragar todo o teu pão, todo o evangelho pode ser contaminado por causa de uma pitada. E o louvor errado, que não exalta o nome do Senhor, né? Eu estou falando de louvor errado, mas tem cristãos que nem é louvor. Essas músicas que eu falei no internacional não tem nada a ver com cântico. Tu nem sabe o que estão falando no internacional. Ele não sabe, tu não sabe se ele está dizendo assim, ó, que tu vai para o inferno, tu não sabe. Muitos não entendem o internacional. Eu não entendo a língua, né, de outros países, eu só falo a minha. Você está entendendo? Isso é uma pitada, pode estragar todo o pão, diz a palavra. O Senhor Jesus falou, você viu ali, né, Mateus 16, ele falou que é uma falsa doutrina, 16:12, uma falsa doutrina. Então os discípulos entenderam. Então Paulo vem falando, eu tenho vários pontos para falar sobre o fermento dos fariseus, que seria um falso evangelho. O louvor e os cânticos tem que ser para exaltar o nome do Senhor e a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe teu lar, que Deus abençoe a tua vida, que você possa entender a palavra. Pense na palavra, né? Muitas vezes, agora aqui eu vou postar esse vídeo no YouTube, aí eu fico às vezes acompanhando ali, né? Os pastores pregam a verdade e os comentários, as pessoas criticando, tá? Tem o direito de criticar, mas o que eles falaram é mentira? O que eu falei aqui é uma mentira? Eu falei o que está escrito, eu não falei o que eu acho, eu não falei o que eu penso, eu não falei o que eu quero, eu falei o que o Senhor Jesus disse. Então, se o Senhor falou é a verdade, absorva. Se você quer ser liberto, repare que ali Pedro foi liberto em Atos 12. Ele foi se reunir com os irmãos. Ele caiu as cadeias. Então são etapas para nós ser liberto. Mas uma pitada, né, pode complicar. Você está entendendo? Caiu as algemas, abriu as celas, os guardas não viram Pedro sair. Pedro saiu, chegou no portão de fora, lá no pátio e foi embora. São 5, 6 coisas ali que ele teve que fazer. Né? Uma delas foi calçar sandálias. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É uma preparação. Algemas caindo, etapas. Louvado seja Deus na tua vida. Paz seja convosco.